Emprego em si já é coisa do passado. O que dirá emprego CLT? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Notícias da mídia tradicional dão conta que empregos formais amparados pela CLT, a consolidação das leis do trabalho, estão virando a exceção no Brasil durante a pandemia. Não é nada além do esperado. De fato, o Brasil sempre teve uma alta porcentagem de trabalhadores ditos informais, ou seja, que não têm a carteira assinada, não são enquadrados na CLT como empregados. Esse número já há alguns anos fica em torno de 40% do trabalho total, o que, por si só, mostra como a CLT é um grande erro. No ano de 2020, com inúmeras empresas fechando por conta das ações de governos para conter a pandemia, a tendência só aumentou e hoje o trabalho não CLT já está ultrapassando 50%. CLT, portanto, está virando minoria. Cabe uma explicação sobre o que significam os termos trabalho e emprego. Tipicamente, emprego é um subconjunto de trabalho. Tudo é trabalho, mas alguns são também emprego. Qualquer atividade que uma pessoa faça visando obter remuneração por essa atividade é um trabalho. Emprego é quando tal atividade inclui os chamados requisitos legais do artigo 3º da CLT. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário. Note, portanto, que emprego não necessariamente significa carteira assinada. Emprego é todo o trabalho que é feito por uma pessoa física específica, o empregado, de forma não eventual, ou seja, de forma contínua e esperada, sob a dependência do empregador, ou seja, subordinado ao empregador, obedecendo ordens do empregador e mediante salário, ou seja, de forma onerosa, recebendo grana. Daí se extraem os 4 requisitos da relação de emprego, segundo o juspositivismo brasileiro. Pessoalidade: tem que ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, um PJ não pode ser empregado. Não eventualidade: tem que ter uma carga horária pré-estabelecida, pode ser pouca, pode ser muita, limitada a 8 horas por dia, 44 horas por semana, mas tem que ter uma carga horária definida. Onerosidade: tem que envolver dinheiro. Se é trabalho voluntário, não é relação de emprego. E subordinação: a pessoa precisa estar sob ordens do empregador, disponível dentro dos limites do contrato de trabalho e das leis trabalhistas para obedecer ordens do empregador durante aquele período estabelecido da carga horária definida. Estando presentes todos esses requisitos, o trabalho se torna emprego, mesmo que não exista relação formal, posto que o empregado pode a qualquer momento entrar na justiça e reclamar o reconhecimento do vínculo de emprego, invalidando qualquer outro acordo que tenha feito com o patrão e tendo direito a todos os supostos benefícios de um trabalho tipo CLT. Note que todos os requisitos precisam estar presentes, havendo ausência de apenas um deles, acaba por retirar a característica de emprego. Lógico, na ética libertária, qualquer contrato de trabalho é válido, desde que aceito por ambas as partes de livre e espontânea vontade e possuindo cláusula de saída clara. Contratos sem cláusula de saída não são evidentemente aceitáveis, posto que são escravidão, ferem o direito à liberdade. Porém, desde que possam ser encerrados a qualquer momento, qualquer contrato de trabalho é válido na ética libertária e não há distinção entre trabalho e emprego, a menos que tal distinção, lógico, conste no próprio contrato de trabalho, na lei privada aceita pelas partes. De qualquer forma, a legislação brasileira, trabalho envolve uma série de atividades muito mais ampla do que emprego. De todos os trabalhos possíveis, só alguns poucos deles são considerados emprego. Emprego é quando atende aqueles requisitos. Um caso claro de trabalho que não atende tais requisitos e, portanto, não é emprego, inclusive já confirmado por cortes superiores aqui no Brasil, são trabalhos do tipo motorista de Uber ou entregador do iFood e similares. Pode ser visto facilmente que, durante a pandemia, todo um novo gás se deu nesse mercado de entregas. Certamente esse tipo de trabalho teve uma expansão enorme ao longo de 2020, isso unido ao fato de que inúmeras empresas menores, bares, restaurantes, barbearias, fecharam ou diminuíram de tamanho. Isso levou ao trabalho do tipo não emprego, que alguns chamam de trabalho informal, a ficar cada vez maior que a CLT.
Pequenos comércios, bares e restaurantes são grande parte dos empregadores, responsáveis pela maior parte dos empregos e tipicamente trabalham com CLT, posto que são alvo fácil de fiscalização por órgãos trabalhistas e sindicais. Você pode culpar essa situação exclusivamente ao fato do ano de 2020 ter sido excepcional devido à pandemia. Em vários outros aspectos, pode-se esperar que ações futuras voltarão a trazer a CLT para ser novamente a norma e não a exceção. Mas essa não é a minha opinião. De fato, como já explicamos no vídeo Sem Governo, quem vai proteger o trabalhador, que você encontra lá no canal Ancapsu Classic, a CLT é apenas um grande conjunto de impostos e enganações. Não há um único direito do empregado ali, ao contrário, a CLT retira o mais importante direito do empregado, que é a sua palavra ter valor em um contrato. Literalmente, isso limita a liberdade do empregado. Coisas como 13º salário e férias são pagos pelo próprio empregado, pela diminuição do valor total do seu salário para cobrir tais custos. Muito melhor seria se o empregado pudesse negociar isso diretamente. Outras coisas como o FGTS são ainda piores, porque são de fato impostos, que em última análise são pagos pelo empregado. Sim, eu estou ciente que quem paga o FGTS lá na lei é o patrão, não o empregado, mas é óbvio que o patrão vai oferecer salários menores no exato valor do que ele precisa para pagar o FGTS na hora de contratar empregados novos. No final, tudo que a CLT faz de fato é reduzir os salários e diminuir a possibilidade de acordos livres entre empregados e empregadores. E lembre, acordos livres são o que gera valor de fato para as pessoas. Lógico, empregadores muitas vezes têm força maior na hora de negociar, não discuto isso, mas o fato é que essa posição privilegiada do empregador face ao empregado não é alterada pela CLT. Aquela montanha de regras idiotas só vai fazer com que o patrão use o poder maior dele para empurrar o custo de tudo aquilo para você, empregado. Como digo sempre, qualquer regra coercitiva imposta sobre uma relação voluntária será sempre paga pela parte mais fraca. Portanto, governo impor regras coercitivas sobre o trabalho sempre vai acabar com o custo dessas regras sendo pagas pelo empregado. E é por isso que as pessoas fogem de países fortemente regulados do ponto de vista trabalhista para países com fraca regulamentação trabalhista. O salário é maior nesses últimos. Regras trabalhistas só têm o poder de, no final das contas, reduzir salários. Mas se engana quem acha que a CLT não tem um grande ganhador. Não é nem o patrão, nem o empregado, é o político o ganhador com a CLT. O político primeiro ganha dividendos eleitorais devido a boa parte da população ainda achar que legislação é um direito. Boa parte da população é incapaz de entender, além do que meramente está escrito na legislação, imaginar o efeito daquilo em longo prazo e perceber que no final das contas está sendo prejudicado com aquilo. Além disso, o governo ganha os impostos advindos de toda essa brincadeira, dando ainda mais poder ao político. Lembra, a CLT não é só uma montanha de lixo, inclui também uma montanha de impostos e ainda gera coisas absurdas como a Justiça do Trabalho no Brasil, cujo custo mensal excede todas as compensações pagas em decisões dela mesma. Sim, você entendeu, o custo da Justiça do Trabalho é maior que tudo que os patrões foram obrigados a pagar para os empregados na Justiça do Trabalho. E lembra, esse custo da Justiça do Trabalho é pago pela sociedade, tanto pelos patrões quanto pelos empregados na forma de imposto. Como o governo se beneficia tanto desse esquema, é inútil imaginar que isso irá sumir na legislação brasileira. O governo é incapaz de diminuir, ele acaba sempre aumentando de tamanho no longo prazo. Pode ter uma pequena redução aqui e ali, mas sempre será acompanhada de um mega aumento mais adiante. Mas o ponto importante desse artigo é o que eu quero ressaltar agora. Da mesma forma que o governo é incapaz de melhorar o desequilíbrio de forças na relação patrão-empregado, por mais que invente regras aleatórias, ele também se vê impossibilitado de impedir a progressão do arranjo social em direção a maior autonomia individual, através da informação descentralizada e distribuída. Veja, ele poderia definir, por exemplo, que os entregadores do iFood agora são relação de emprego. Isso, porém, iria apenas inviabilizar a prestação do serviço. Pior, existem já aplicativos peer-to-peer, como o Arcade City, que podem tomar o lugar do iFood, do Uber Eats
e até do Uber em si com muita facilidade. E por serem aplicativos descentralizados, não existe uma empresa por trás, não existe um empregador. No final, isso tudo só resultaria em menor controle do governo sobre o mercado. E mesmo que o governo conseguisse controlar o mercado de trabalho nas situações atuais, é importante notar que isso seria inefetivo, porque estamos vendo cada vez mais a adoção de trabalho na forma de rede autônoma auto-organizada, muito mais do que o empregador central empregando um monte de gente. A tendência é cada vez mais irmos nesse sentido. Todos nós seremos autônomos em muito pouco tempo. Isso não acontece apenas pela excessiva carga de impostos e regulamentações, mas principalmente devido à diminuição do custo de transação. Como explicamos no vídeo Por que o Estado vai desaparecer, também lá no canal Ancapsu Classic. A tendência é claramente esta, não apenas empregos com CLT, mas qualquer tipo de emprego em geral tende a desaparecer em favor de arranjos autônomos negociando trabalhos entre si, como qualquer outro tipo de serviço sendo vendido e comprado no mercado. Nesse ambiente, a pandemia acelerou esse processo, mas na verdade era um processo que já vinha acontecendo e vai continuar cada vez mais forte. E lembre-se, nesse ambiente a tributação é muito mais difícil, e com o governo já deixando claro que não tem qualquer função efetiva na sociedade, só podemos esperar pelo melhor. O fim da formalização do mercado de trabalho é positiva e indica coisas muito melhores no futuro, como o fim do governo. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido pelo Thiago Souza, escrito e narrado por Peter Turguniev. O Visão Libertária também está no Telegram. Junte-se a nós em t.me/ancap_su. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!